Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Continuamos aqui na nossa parceria com a revista RPPS do Brasil, falando sobre a emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência. Você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno Martins. Você que já me conhece sabe que a gente trabalha aí com regime próprio. Nós aqui estamos falando aqui, intitulamos esse quadro aí Emenda Constitucional na Ponta da Língua, né? Estamos falando item por item da reforma da Previdência que afeta os regimes próprios de Previdência aos estados e municípios, tá? Então, acompanhe diariamente, toda a semana inteira, de segunda a sexta, um vídeo novo. Convide seus amigos. Eu queria aproveitar para convidar você a nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram. Também estamos no YouTube, o nosso canal no YouTube, onde esses vídeos são reproduzidos, tá? Queria pedir para vocês irem até lá, se inscreverem no canal, convidarem os amigos para se inscrever no canal, para a gente poder estar discutindo cada vez mais o regime próprio. E agradecer aqueles que têm compartilhado e assistido os vídeos. Os vídeos são para isso mesmo. Compartilhem à vontade, expandam à vontade os vídeos. Isso aqui não é aula, isso aqui não é curso, isso aqui não é uma verdade absoluta, não. A gente está aqui só para discutir os aspectos relacionados à PEC, nessa parceria nossa com a revista RPPS do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a nova regra que foi introduzida nos estados e municípios relativas à extinção de vínculo daqueles que têm filiação ao regime geral, tá? Uma grande discussão existia. É obrigatório criar regime próprio? O entendimento predominante é no sentido de que não. Então é possível que você tenha servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, regidos pelo estatuto, filiados ao regime geral de previdência. Você também tem a não obrigatoriedade de ter um regime estatutário. Você pode ter os seus servidores pelo regime seletista. Esses serão também filiados ao regime geral. E também temos as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são seletistas e são regidas, ou têm a previdência dos seus empregados públicos regidas pelo regime geral. Nesse caso, o que acontece? Essas pessoas tinham uma grande discussão, mesmo os estatutários, se a aposentadoria era causa de extinção de vínculo. E por que tinham essa discussão? Porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento já consolidado em ADIM, inclusive, dizendo que a aposentadoria não é causa de extinção de vínculo, então ela não encerra o contrato de trabalho. E isso estava sendo aplicado aos empregados públicos e também aos efetivos filiados ao regime geral, tá? E aí o que acontece? A nossa reforma vem e tenta resolver essa situação, inserindo lá no parágrafo 14 do artigo 37 a previsão de que quem se aposentar com o tempo do regime geral, seja em cargo, função ou emprego público, terá o seu vínculo extinto. É essa a previsão. Então significa que desde a publicação da emenda constitucional número 103, né, que se deu em 13 de novembro, esta regra está valendo. Mas ela vale para todo mundo? Não. Primeiro, vamos lá. Ela vale para quem? Para os filiados ao regime geral. Acabamos de explicar esta situação, as hipóteses em que isso acontece. Também há um dispositivo, lá o artigo 6º da própria emenda 103, que diz que ela não se aplica às aposentadorias já concedidas. Isso é importante. Está aí assegurado que aqueles que já estão aposentados continuarão, manterão seu vínculo, porque essa era a realidade até então. Como a aposentadoria não era causa de extinção, eles continuavam a trabalhar, seja no cargo efetivo, e aí isso tem uma discussão, inclusive nós discordamos disso, porque nós entendemos que no caso do cargo efetivo tem a previsão estatutária de que a aposentadoria é extinção de vínculo, então ele deveria sair do cargo público, mesmo se aposentando pelo INSS, veja só, cargo efetivo, tá? Agora, nos casos de emprego público não, predomina o entendimento do STF, fazendo com que os contratos ainda tenham validade. Então, quem já se aposentou pelo INSS continua normalmente atuando. E quem não se aposentou ainda? Como fazer? Calma, quem não se aposentou ainda, e aí a gente vai explicar agora. Olha só a situação que nós vamos encontrar aqui. Primeiro, questão que envolve direito adquirido. Você está vendo aqui, ó, a questão e os casos de direito adquirido. Isso é uma dúvida que surge, né? No caso de quem tem direito adquirido, quer me parecer que a melhor interpretação
é no sentido de que também se aplica o artigo 6º, porque o fato de a aposentadoria não ter sido concedida ainda não significa que essa pessoa não tenha adquirido o direito à inativação. Então, para mim, a meu ver, aquele artigo 6º deve ser interpretado de uma forma mais ampla. Qual é essa forma mais ampla? É a forma no sentido de que também se aplica aos casos de direito adquirido. Bom, mas lá está claro, para quem já se aposentou antes da emenda 103, estendemos ele para os casos de direito adquirido. E como é que fica quem não se aposentou ainda, quem não adquiriu o direito? Vamos pensar numa pessoa que vai se aposentar daqui a um mês. Como é que fica ela? Esses empregados públicos, esses ocupantes de cargo de provimento efetivo que são filiados ao regime geral hoje e que se aposentarem daqui a um mês, terão sim a aplicação na sua relação de trabalho com a administração pública ou com entidades da administração indireta do dispositivo previsto no parágrafo 14, essa nova redação. Ou seja, quem se aposentar daqui a um mês, o cara trabalha numa empresa pública, ele se aposenta daqui a um mês, esta aposentadoria dele implicará na extinção de seu vínculo com a administração pública daquela empresa. A mesma coisa, o ocupante de cargo de provimento efetivo que se aposentar daqui a um mês, pelo regime geral, lembrando sempre, também terá a extinção do seu vínculo. E aí vem a pergunta, que tipo de extinção? No caso do servidor efetivo, né, é mais simples porque tem a regra estatutária. Mas e quando estamos falando de empregados públicos? Só existem dois tipos de extinção lá. O primeiro, dispensa sem justa causa. O segundo, dispensa com justa causa. Óbvio, estou falando que quando a pessoa não sai por vontade própria, né? E aí fica aí a interrogação. Qual é o tipo de dispensa? Quer me parecer... Opa, escapamos aqui, vamos voltar aqui. Acontece, são coisas que acontecem, tá? Já estou ajustando aqui para a gente voltar lá. Aí, voltamos. Quer me parecer que estamos diante de um caso de extinção mediante dispensa sem justa causa, tá? Por quê? Porque geralmente a dispensa com justa causa, ela se dá nas faltas, ou nos casos de faltas administrativas, o que não é o caso aqui, tá? O cidadão completou o período e se aposentou. Então, quer me parecer que o novo dispositivo tende a levar a essas dispensas para as hipóteses de dispensa sem justa causa, ok? Gente, meu muito obrigado, tá aí os nossos contatos. Volto a reforçar o convite, vem aqui nos acompanhar nessa parceria diária com a revista RPPS do Brasil, falando sobre regime próprio de previdência, mais especificamente sobre item por item da emenda constitucional número 103. Um abraço e até a próxima.